Por quê? Porque a mídia não esquece Bolsonaro. Se você pesquisar Bolsonaro aí no Google, você vai ver que vai ter sempre 7, 8 matérias detonando ele. Se você pesquisar Lula, vai ter aí 10 matérias, 12 matérias. Ou seja, são dois presidentes do Brasil que chamam tanta atenção. O novo alvo agora é a tal das joias, que eles estão atacando e falando que Bolsonaro queria contrabandear joias. Preste atenção para você entender isso de fato. Segundo o que narra aí, Bolsonaro tentou trazer joias, tá? Essas joias foram presentes de um sheik árabe, da Arábia Saudita. Ao chegar na alfândega, a alfândega brasileira falou: olha, se for particular, tem que pagar os impostos, que equivale a 50% do valor do bem. Se não for particular, vocês têm que justificar. Então os bens ficaram apreendidos, tá? E segundo a imprensa, Bolsonaro tentou contrabandear isso para ele. Só que a imprensa mente em alguns pontos. Primeiro, logo depois, Bolsonaro não, deixando claro que Bolsonaro não poderia pegar esses bens para ele. Tanto é que Bolsonaro protocolou um pedido que esse bem fosse mandado para o acervo presidencial. Acervo presidencial. Beleza? Então, logo 2, 3 dias depois. A mídia agora vem falando que a Receita Federal desmentiu o Bolsonaro porque só o ofício não era suficiente para mandar para o acervo presidencial. Precisava de mais. Então, Bolsonaro queria, sim, roubar essas joias. Não, ele mandou um ofício, um documento protocolado que prova que as joias estavam lá e que é um órgão público. Então, peraí, né, gente? Vamos melhorar a narrativa. Tá, só que o que se constatou agora? E essa matéria da CNN. CNN confirma que outro pacote, também tinham 2 pacotes, eram mais presentes, um numa mochila, outro noutra. O outro presente passou, tá? Não foi parado pela alfândega, com pacotes de joias, e foi entregue ao acervo da presidência. Peraí, o outro pacote foi entregue ao acervo da presidência. Lá na Arábia Saudita, fica constatado. Ou você acha que a Arábia Saudita não registra todos os recursos, bens e joias e presentes que eles dão a outro presidente? É lógico que lá está registrado. Então, é sério que vocês acham que isso estaria acontecendo? Então, estão falando em propina, estão falando um monte de coisa. Só que outro pacote de joias comprovou que foi entregue ao acervo da presidência. Vamos entender isso mais. A partir do momento que esse acervo foi entregue, que esse bem foi entregue ao acervo da presidência, não há, e tem também um pedido para o que ficou preso que fosse enviado ao acervo da presidência, a gente vê que talvez tenha uma fake news aqui grande por parte da mídia, né? Muito grande. Mas vamos entender mais. Bolsonaro se manifestou e falou: olha, eu fiz o pedido, a alfândega deveria ter entregado as joias ao acervo. Afinal, se veio um pedido presidencial, ou seja, veio um ofício da presidência falando isso é para o acervo da presidência, a alfândega não poderia mais reter esses bens. Deveriam liberar e entregar ao acervo presidencial. Bolsonaro está certo. Ah, mas a forma de pedir e tal. Não, peraí. Burocracia à parte. Esse bem deveria ter sido entregue. A destinação dele foi declarada. Não se paga imposto de um bem público. Ou seja, a União vai pagar imposto para ela mesma. Sabe? É insano esse tipo de argumento. Então a grande questão aqui é que o Bolsonaro falou: ó, tinha que ir para o acervo. Era a própria Receita Federal que deveria enviar. Aí aqui eu trago um outro ponto aqui que vale a gente analisar. Beleza, e se o Bolsonaro mandou por escrito falando: olha, eu quero que vá para o acervo. O outro foi entregue para ir para o acervo. Pode o Bolsonaro pegar esses bens e levar para sua casa depois? Ou seja, foi para o acervo presidencial. Poderia o Bolsonaro retirar do acervo presidencial e ficar com esses bens para ele? Vou te mostrar aqui, ó. O próprio UOL vai responder isso para a gente. Olha só, essa matéria aqui do UOL foi publicada em 2016, falando sobre um caso que ficou com muita repercussão, do Lula ter tirado bens do acervo da presidência, tá? E eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Fica até o final, porque tem uma fake news em cima disso aqui e eu vou desmentir, tá? Aí aqui veio o UOL aqui e deixou claro, ou seja, os presentes dados por cidadãos, empresas e entidades ficam com o ex-presidente. Então, se o Lula ganhou um presente de um cidadão
ou de uma entidade, o MSD deu um presente para o Lula, é dele. É dele, o que eu já acho errado, porque ele ganhou em função do cargo. Mas é dele. Tem lei para falar sobre isso. E os presentes, presta atenção aqui. E os presentes de outros, presentes dados por representantes de outros países oficiais ficam com a União. Então, presente vindo da Arábia Saudita, que é remetido ao acervo da presidência, nunca iria para Michele Bolsonaro, ou muito menos para o Bolsonaro. Simples assim. Também separei um documento aqui, é um documento da tese de doutorado da UNB, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. E ele fala o seguinte, o título do documento é Os acervos privados de presidentes da República no Brasil, entre as noções de propriedade privada e interesse público. Então aqui a Bruna Pimentel, ela faz uma defesa de que os bens não devem nunca ir para o acervo, mas ela cita termos da lei aqui que trata sobre esse assunto. Ainda naquele ano, né, que é 2016, o Tribunal de Contas da União determinou que o Palácio do Planalto, que os presentes recebidos pelos ex-presidentes da República, em razão de cerimônias ou visitas oficiais, bem como viagens de estado ao exterior, que foi o caso, desde a promulgação do decreto 4344, de 26 de agosto de 2002, que trata da preservação, organização e proteção de acervos presidenciais, fossem incorporados ao patrimônio da União. Então, esse bem, a partir do momento que o Bolsonaro incorporou ou mandou incorporar o acervo da União, acabou. Acabou. Então, isso aqui não passa de uma narrativa. É simples assim. Mas vamos mais a fundo ainda nesse assunto. Vamos pegar uma revista da Isto É, para a gente mostrar a diferença aqui entre um presidente e o outro presidente, e como um é bombardeado até hoje, eu vou te explicar o porquê. Olha essa revista aqui, Isto É, tá? Documentos atestam o extravio de bens da União na era PT. TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram nos últimos 13 anos e que 716 presentes recebidos por Lula e Dilma não foram incorporados ao patrimônio público como prevê a lei. Isso aqui foi uma análise da União, essa revista foi trazida pela Isto É. Olha só, nos atos do dia 8 de janeiro, começou a circular um vídeo falando que o Lula havia roubado bens da União. E aí o Estadão veio e desmentiu e falou que era fake news. E eu vou trazer a matéria do Estadão para vocês, tá bom? Vamos lá. Vídeos enganam, nem falou que é fake news, falou que é enganoso, ao sugerir que Lula e Dilma furtaram itens do Palácio do Planalto. Então aqui, falar que foi Lula e Dilma é engano. Ao arquivar a auditoria, TCU afirmou que houve interpretação equivocada por parte dos ex-presidentes, que eles levaram consigo presentes recebidos em cerimônias oficiais. Crucifixo, apontado como peça furtada, era na verdade do petista. Então o que aconteceu? Lula e Dilma pegou presentes que foram dados em cerimônias oficiais ou por outros estados que deveriam ficar na União, levaram consigo. Mas o processo foi arquivado, porque entenderam que não houve dolo, ou seja, não era interesse, houve um engano por parte dos presidentes. Deu para você entender a diferença aqui entre narrativa? Essa matéria é de 2023, janeiro de 2023. Janeiro de 2023. Texto atualizado às 10 horas e 24 de 11 de janeiro de 2023, tá? E aqui ele fala que as postagens, muita gente postando que os petistas tinham roubado e tal, um crucifixo de 1,5 metro que foi um presente dado pelos sindicatos, que foi achado um cofre que tinha 23 caixas com joias, medalhas, canetas, dentre outras. Só que o ponto aqui que a gente tem que analisar são mencionados aqui vários bens. Aqui, após a auditoria, o Tribunal de Contas da União concluiu que 434 bens presentes recebidos por Lula não deveriam ter sido levados por ele.
Então, o Tribunal de Contas da União entendeu que Lula levou 434 presentes que foram dados por outros países em cerimônia. E Lula levou e colocou dentro do cofre. Mas esses bens, ele levou por engano, tá bom? Porque o TCU assim entendeu e arquivou o processo. Então, esses bens foram devolvidos ao acervo da União. Você está entendendo, né? Aonde eu quero chegar. 306 foram encontrados por uma comissão instituída para recuperar os objetos na sede dos sindicatos metalúrgicos devolvidos ao Planalto. 434 estava com Lula, que ele pegou por engano. 306 desses bens tinham sido levados para os sindicatos metalúrgicos, foram devolvidos para o Planalto. O que eram os bens? Tinha coroa, tinha suporte de porta, tinha vários bens nesse sentido. Coroa, joia, tá? Outros 74 itens com valor calculado em R$200 mil não foram localizados, segundo o relatório da auditoria de 2019. Em 2020, o TCU considerou que os trabalhos estavam encerrados e arquivou os itens. Então, o Estadão diz que é enganoso, tá? Você falar que Lula pode ter pego ou não, porque ele pegou de forma sem dolo, ele não quis pegar. Deu para você entender a diferença aqui, né? Então, essa matéria é importante para que você entenda. Bolsonaro trouxe os bens, a alfândega pegou e Bolsonaro mandou ofício para que fosse para o acervo presidencial. Pronto. Bolsonaro é contrabandista. A outra passou, a alfândega não pegou, foi até Bolsonaro, foi entregue no acervo presidencial. E Bolsonaro não levou isso quando encerrou a presidência. Bolsonaro é contrabandista. Lula e Dilma pegaram os bens do acervo do Palácio Planalto, levaram para um cofre, mas foi um engano, porque o TCU assim definiu. Você me entendeu? Aqui, né?